Hoje o nosso papo é sobre os desafios na implantação de OKR. O meu papel hoje aqui é trazer alguns pontos para que a gente possa refletir sobre dificuldades que a gente já passou no dia a dia com algum cliente ou algum aluno nosso, que a gente percebe que está acontecendo muitas vezes, né, esses problemas, essas dificuldades, e a gente traz para cá, para quê? Para que você possa saber disso, né? O mais importante, acho que é saber que existem esses desafios, senão a gente acha que é tudo mil maravilhas, né? Ah, vou lá implantar o OKR, vai dar tudo certo, vai funcionar, vou chegar lá. E não é, tem algumas barreiras, alguns entraves que acabam acontecendo. E o nosso papo aqui é você saber disso, se antecipar disso. Antes de começar a implantar e ver que não deu certo, poder se antecipar, saber como que tu faz para preparar certinho o território, preparar a empresa, para tu poder aplicar da melhor maneira no teu time, ou enfim, na tua empresa. Primeiro ponto, tá? Isso aqui acho que é um dos que mais acontece, tá? Sinceramente, acho que é um dos que mais acontece. É falta de visão de futuro. O que isso quer dizer? Quando a gente vai criar o OKR, quando a gente chega numa empresa ou chega num time, vamos pensar numa empresa, tá? Você vai chegar numa empresa, te contrataram, né, para construir o OKR, você chegou lá, tudo certinho, legal. Chega no primeiro workshop, você tenta criar o OKR, não dá certo, não funciona, muita discussão, diretoria está conversando, ficam debatendo, traz gerente, entra gente, sai gente, entra na sala. Quando vê, você fica a tarde toda ali, umas 4 horas no workshop e nada é construído porque não chegam num consenso ou um denominador comum do que se quer criar. Uma das causas, eu acho que uma das maiores causas para esse tipo de problema é essa falta, bendita falta de visão de futuro. Por que isso? Porque se eu não tenho uma visão de futuro clara, quando eu vou criar o OKR, não dá certo, porque tem que entender que o OKR é um passo em direção a algo. É um passo em direção a uma visão de futuro, é um passo em direção a uma visão estratégica, é um passo em direção a um mapa estratégico, por exemplo. Então, qualquer coisa que fale da visão de futuro da empresa serve como base. Próximo item, qual será? Chutem aí. O que vocês acham que é? Patrocínio. Patrocínio que tem que bancar dinheiro? Não, patrocínio de ter alguém na diretoria ou o CEO da empresa patrocinar essa iniciativa. Muitas vezes o que acaba acontecendo, né, não sei se é o caso dos projetos que vocês atuam, né, por onde que chega um contato até vocês quando vocês vão fazer uma consultoria de OKR ou construir o OKR para alguma empresa, por onde vem? Nos nossos, na maioria dos nossos casos aqui, vem por áreas de uma gerência de planejamento estratégico, planejamento financeiro, gerência de estratégia, né? Então tem algumas dessas gerências, ou talvez uma superintendência, mas nunca vem o CEO direto. Vem sempre uma área de meio, uma área de gestão, uma área mais tática, querendo trazer um modelo novo para a empresa trabalhar. Aí já acende um alerta. Se não veio do CEO, não quer dizer que o CEO não queira, né? Ele só não vai puxar a frente para ir atrás disso. Quando ele puxa a frente e ele vem atrás e procura a nossa empresa, ou vai procurar a tua empresa aí, você vai ver que é muito mais fácil. O patrocínio já está implícito. Eu já tenho patrocínio. O CEO quer, ele está procurando isso. Show de bola. Quando não é isso que acontece, que é a maioria dos casos, eu preciso ter o patrocínio da diretoria ou ter o patrocínio do CEO. Se eu não tenho do CEO, tem que ter dos diretores, pelo menos, né? Então, quanto mais alto o nível eu conseguir subir e tiver o patrocínio, né, melhor. Cultura de indicadores e métricas. O que é o ponto aqui principal? Quando a gente vai fazer o OKR, a gente vai implantar, a gente sabe que os KRs, boa parte deles, para não dizer 100%, mas 90% deles, eles têm que ser numéricos, eles têm que ter um número associado a eles. Tá? Se eu tiver esse número associado, eu vou ter um número para acompanhar, eu vou ter uma meta de atingimento, eu vou fazer ciclos de acompanhamento para ver se a gente está atingindo a meta ou não, plano de ação caso não esteja atingindo. Então, são uma série de questões que giram em torno de indicadores, tá aqui, e métricas. Agora tu imagina numa empresa que não tem isso, nunca teve, nunca trabalhou com isso, nunca trabalhou com indicador, com nada. O único número que olha é faturamento e margem e receita. Olha receita, faturamento, deu. Número cru. Começar a trazer uma cultura para toda empresa olhar o número de indicadores começa a causar um certo desconforto em algumas pessoas, por não estarem acostumados, por nunca ter sido cobrado pela sua meta, por seu indicador.
Então, existe uma série de questões que giram em torno disso. Vamos para o quarto item, que é... Esse aqui é muito bom. Querer fazer tudo sem nunca ter feito nada. Esse daqui é muito legal. Vocês já devem ter passado por isso com certeza. Eu tenho patrocínio, certo? Tenho uma visão de futuro, eu tenho cultura de indicadores, todo mundo está afim do projeto. Só que nunca trabalharam com OKR que tem alguns valores, algumas cerimônias, algumas cadências um pouquinho, né, diferentes. Então a gente nunca fez nada na empresa e começa agora com o OKR. Eu quero fazer tudo que ele tem. Me vê o pacote completo de OKR. Me vê tudo, né? Eu quero tudo que tem direito para mim tentar usar aqui. Não funciona. Não funciona assim. A gente sabe que é muito, muito, muito diferente de contexto da empresa de uma para outra. Então eu sempre priorizo, e aí anotem isso que é importante. Começa com o mais simples possível da metodologia, o mais simples, a base, o feijão com arroz bem feitinho na metodologia, o mais simples. E ao longo dos ciclos você vai incrementando novos processos, novas funcionalidades, novas ferramentas. Então, ao longo dos ciclos, de uma forma gradual, você vai aumentando. Se você faz isso no início, quer colocar tudo, não dá tempo nem das pessoas assimilar o que está acontecendo. Então, começa simples, começa com o básico, e esse básico bem feito pode ser que ele perdure por vários ciclos. E está tudo bem se está funcionando. Não preciso elaborar tudo o que tem na metodologia. Mas se o que eu tenho está funcionando, está excelente. Então, não tenta começar com tudo, a gente não faz isso, a gente não prioriza, a gente prioriza muitas vezes começar mais simples, começa mais básico, e ao longo da jornada a empresa vai assimilando o que está acontecendo, vai se aculturando em termos de OKR, e aí a partir disso você vai fazendo as modificações para dentro da empresa. Então a gente prioriza muito mais uma adaptação que faça sentido para a empresa do que ficar fixo na metodologia e não agregar nada para o nosso cliente. Quarto item, estão dormindo? Dormiu? Não, não dormiu. Quem dormiu foi o Nath, né? Deixa eu ver. Não dá pra ouvir, né? Queria ver se dá pra ouvir o ronquinho dele aqui. Tá, não vou falar teu nome, tá bom. Desculpa. O ronquinho dele aqui. Item de número 5. Misturar OKR e KPI. Oh, beleza. Isso aqui é um ponto de discussão bem grande, tá? Volta e meia surge isso em algumas conversas, né? O que que é um, o que que é outro. Quando a gente dá o treinamento, né, a formação OKR Massa, a gente discute muito isso, a gente fala, né, o que que é OKR, o que é o KPI e o que que a gente viveu na pele, né? Então é importante saber que você está se formando, quer se especializar em OKR, esse é um ponto que você vai ter que saber, né? Ou vai se especializar, ou vai aprender na experiência, ou aqui na mentoria, aqui a gente vai falar um pouquinho, então você vai ter que entender essa diferença, tá? E o que que é um e o que que é outro? Vamos lá. Quando a gente fala de OKR, o que que é o primeiro item que a gente falou ali? Visão de futuro, show. Legal, entendi visão de futuro. Visão de futuro está implícito que eu vou dar um passo em direção a essa visão. O OKR é um passo em direção a essa visão de futuro. É algo mais evolutivo, eu estou evoluindo a minha empresa. Dá um exemplo. Eu tenho atendimento a meus clientes. E meu atendimento está péssimo, está horrível meu atendimento. Normalmente, quando um cliente me manda uma mensagem, eu demoro 2 dias para responder. Tá horrível, tá horrível, tá? Então eu vou criar um OKR de melhorar o atendimento, tornar meu atendimento o melhor atendimento do mundo, por exemplo, o OKR. E o KR é o tempo de resposta, tempo da primeira resposta ao meu cliente, tá? Vem junto no raciocínio aqui, vem junto no raciocínio. Então, vamos dizer que eu estou demorando muito tempo, 2 dias, primeiro e-mail. Tá horrível. O que que eu faço? Eu quero reduzir isso para 2 horas. Nossa, mas de 2 dias para 2 horas é muita coisa. O que que eu vou fazer? Vou criar um OKR, né? Melhorar o atendimento. Um dos KRs vai ser esse tempo da primeira resposta. E a cada trimestre eu vou acompanhando, eu vou fazendo ações, projetos, iniciativas, plano de ação, melhoria em ferramenta, talvez, mudar a ferramenta, mudar o processo, eu vou mudando e esse tempo ao longo dos ciclos ele vai diminuindo. Opa, era 2 dias, agora está 1 dia e meio. Mais um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, passou para 1 dia, legal, estamos chegando, 24 horas, 20 horas, 18 horas, 12 horas, estou chegando, 6 horas, eu fico nas 6 horas, foi, não consigo chegar, nossa, não é o nosso objetivo é 2 horas.
Chegou, pum, 2 horas. Legal, atingimos aquele OKR, vamos comemorar, é a nossa meta, a gente ficou aí, sei lá, 2 anos trabalhando nisso, fizemos várias iniciativas, comemora, legal, agora eu pego e não monitoro mais, jogo fora. Não, se para mim o KR, né, esse que eu estou falando de ficar 2 horas no atendimento é algo importante, ele é um indicador chave de performance, um KPI, eu vou monitorar ele. Vou continuar monitorando ele e vou ver. Opa, baixou para 1h30, subiu para 3 horas no outro período. Eu fico monitorando, eu não tenho meta de atingimento, eu fico monitorando. Então eu paro de ser um OKR, que eu precisava atingir, e agora eu passo a monitorar minha performance. A gente chama que os KPIs, né, o indicador de chave de performance, eles vão dar base para o meu painel de saúde do meu negócio. Eu vou ficar monitorando ele e vou vendo o quanto eu estou acima, quanto eu estou abaixo, quanto eu estou acima, quanto eu estou abaixo, mas eu monitoro. Se uma hora isso passar muito, degringolar, quando passou para 2 dias de novo. Legal, gente, vamos transformar num OKR, vamos todo mundo focar nisso, vira um OKR de verdade, a gente vai e trabalha todo mundo junto. Então, OKR é um passo em direção a algo. Eu estou evoluindo, eu tenho uma meta de atingimento, um objetivo, eu vou fazer de tudo para ir lá. KPI, monitoramento. Estou monitorando a performance, ou melhor, monitorando a saúde do meu negócio. Estou monitorando, tá legal, tá monitorando, tá tudo bem. Se eu quero me desafiar e melhorar um desses indicadores, ele vai se tornar um OKR. Tá? Item 6, desafio. Isso aqui é difícil também. Manter as cadências. Como assim manter as cadências? Manter as cadências, manter as reuniões, manter as reuniões funcionando, o check-in funcionando, a etapa de revisão funcionando, o acompanhamento funcionando. Então, acho que isso é bem importante, porque senão a gente perde muito, imagina tudo que foi criado. Sei lá, você ficou lá um tempão criando seus OKRs, ficou um tempão criando lá, fez 3, 4, 5 workshops. E aí tem que fazer uma agenda de divulgação daquilo que foi criado, né? Que a gente aprende ali nas aulas, tá? Construir os OKRs, só tem que comunicar para todo mundo. Daí o time não comunica, passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa 5 meses, aquele OKR tá ficando meio velho. Passou 6 meses, não aconteceu nada, quando chegou no final do ano, vamos criar de novo? Vamos, a gente cria, isso acontece caso real, tá? Passa um ano todo, não comunica, né? Ficam enrolados ali naqueles negócios, a gente ali enquanto, né, consultoria, né, gente, vamos comunicar, a gente ajuda vocês, vamos lá, não sei o que, quando vê, passa o ano, e daí depois eles acabam contratando novamente a gente para construir novamente. A gente, pô, a gente tá legal, a gente precisa, né, de dinheiro, né, de vender novos projetos, mas não nessa circunstância. A gente quer vender projeto novo, quer que vocês evoluam, agora fazer de novo os OKRs. Daí a gente tá, vamos construir de novo, segundo ano, com o cliente. E agora? Vamos divulgar? Pois é, a gente tá vendo, não sei o quê. Quando vê a história até se repete, tá? Então, manter as cadências é fundamental, e aqui está implícito a disciplina, um dos valores que a gente tem enquanto implementação de OKR. Então, a gente tem que manter as cadências, a gente tem que seguir essas cadências, porque senão todo o trabalho vai por água abaixo. Né? E o seu papel, se você é um consultor aí que implanta OKR, se você é o OKR Master da empresa de vocês, tem um papel fundamental na cadência, de ser o chato do calendário, das datas, de deixar tudo marcado e fazer tudo funcionar. Tá? Então isso é um grande desafio. Então por isso que é legal, antes de implantar, já mapear como é que vai ser os ciclos, se tem alguma reunião que eu consiga aproveitar. Tem uma reunião aqui que o pessoal já se reúne, então vamos aproveitar essa reunião para fazer o check-in que a gente falou. Vamos aproveitar essa reunião que a gente já tem com toda a empresa para fazer a virada dos ciclos do OKR. Então tem que ser esperto e aproveitar o que já tem e não criar nada novo. Porque a gente sabe que agenda, calendário, é muito difícil no dia a dia, é muito complicado. Então a gente acaba pegando e aproveitando o que já tem. Isso tem dado muito certo, tá? Chegando no nosso último ponto agora, o último item. Qual que é o último item? O que vocês acham que é o último item? É vocês. É destinado a vocês que estão aí, ó. Tem que ter um responsável pelo tema. Quando a gente fala em responsável pelo tema, quem é a pessoa que vai assumir o papel do OKR Master? Qual é a área onde vai ficar esse tema? Porque se não tiver isso também, não dá certo. Porque, é com a área financeira, não, é com o RH, é com a diretoria, sabe? Não é de ninguém. Né? Aquela velha história, cachorro com 2 donos morre de fome. Desculpa, velho. A gente te dá comidinha sempre, vem.
Então, tem que ter um responsável pelo tema. Então, o que é o ponto? Tem que definir claramente, né, o papel na empresa. Existe alguém responsável. Nossa defesa aqui é o OKR Master, é a pessoa responsável por isso, ele é um papel executado dentro da empresa, na maioria dos casos vinculado ao pessoal de estratégia e de planejamento, em alguns casos ele está perto do RH, tá? Então em algum momento está com o RH por causa daquela questão de avaliação de desempenho, tem um pé na cultura também quando a gente quer implantar o OKR, então em alguns casos está indo para o RH, mas normalmente o pessoal de estratégia e planejamento, tá? Então, definir claramente o papel, as atribuições, a gente fala disso aqui no curso, né, na formação, enfim, nas mentorias, o que tem que ter nesse papel e qual é a área será responsável por esse papel. O que é o bom? Delegar uma pessoa, né? Uma área responsável tem uma pessoa dentro do time que faz. Se é muito uma empresa maior, teve casos que a gente trabalhou que tinha dois OKR Masters que estavam ali responsáveis, 13 em alguns casos. Na maioria, um ou dois, tá? Não vou mentir dizer 4, 5, valores não, tem 7, não. É um ou dois, tá? Normalmente teve alguns casos que tiveram 3 pessoas porque eram muitos times para disseminar. Mas tem que entender que alguém vai ter que estar com esse chapéu do OKR Master, ele pode circular entre as pessoas e, quiçá, daqui uns anos, isso se torne um cargo, né? Essa é a nossa bandeira aqui, né? Daqui a um pouco vai ter o cargo de OKR Master, assim como outras áreas também conseguiram. O pessoal ali, quando a gente fala em agilidade, né? O Scrum Master era um papel, virou um cargo. Agile Coach era um papel, virou um cargo. OKR Master era um papel e está virando um cargo. Não é contínuo, mas a gente encontra algumas vagas de OKR Master, porque é um papel estratégico importante, tem que ter um conhecimento em planejamento estratégico, tem que ter um conhecimento da ferramenta OKR, tem que ter um conhecimento de projetos, tem que ter um conhecimento de agilidade que a gente viu aqui, de KPIs, então é uma série de fatores, né? Então é um papel que tem que ser valorizado cada vez mais. Então, antes de entrar, né, e começar, tem que ter esse responsável. Se você é um consultor e está querendo levar o KR para outras empresas, já mira quem é a área, quem é a pessoa que você vai capacitar e você ter o braço direito nesse processo de implantação. Se você está implantando na sua empresa, talvez seja você esse papel. E você pode, olha, eu quero assumir esse papel, eu estou me capacitando, me desenvolvendo, mas deixa claro que é com você e você vai ser responsável, vai ter um tempo para fazer isso. Tá? Agora não pode também trazer metodologia, querer inovar e não ter ninguém para assumir o papel. Tá? Então, acho que esse é um ponto bem importante. E isso aqui também eu tenho que fazer previamente na implantação. Não adianta eu chegar lá no meio e dar problema. Já defino antes, né? Se você é a pessoa especialista em OKR, você está implantando em algum lugar, fazendo workshop, essa pessoa responsável pelo tema, se não é você, já traz ela junto para levar e desenvolver junto contigo aí nas dinâmicas, tá? Quem ainda não fez a formação OKR Master, né? Então tem que entender que é um passo adiante, né? Quem fez os cursos aqui, a formação de OKR Master é um passo adiante, é um passo mais profundo. A gente olha não só a construção de OKR, mas também tudo que interfere, né? Toda a estrutura organizacional que interfere quando a gente quer implantar nas corporações, nas empresas, no mundo mais corporativo, tá? Então, se você ainda não deu esse passo, dê esse passo, procura uma turma aberta que a gente está tentando fazer mês sim, mês não, às vezes espaça um pouquinho mais, às vezes aproxima, então muito por uma questão de agenda, mas entende que esse é um passo importante. E se você está tendo dificuldade com a sua implantação, a gente também tem as mentorias individuais que a gente pode fazer todo um desenvolvimento, né, dessa implantação junto com você, onde você é o porta-voz da implantação, tanto se você tem uma consultoria ou se você está dentro da empresa, e a gente apoia como uma mentoria. A gente não aparece no teu cliente, a gente fica num contato contigo, e claro que a gente tem a consultoria, que é onde a gente entra dentro da empresa e acaba fazendo. Então pensa nesses passos, né? Formação OKR Master, eu acho fundamental você ter, e até porque fica bonito no currículo, né? Tu ter lá, né? OKR Master, eu sou isso, né? Então acho que isso é importante. A mentoria, um apoio mais individual, onde você desenvolve na empresa e a gente te apoia, vai te apoiar com bastante força nessa implantação, ou então a gente entrando na empresa, né, que você atua enquanto consultoria. Então, tem essas 3 formas que a gente pode dar esse passo além e esse passo adiante, tá? Então, espero que tenha gostado dessa aula, quero que você fique bem aí e a gente se encontra aí nos próximos cursos, nas próximas aulas, nas próximas mentorias, tá bom? Fica bem, fica com Deus e tchau!